Olá a todos, nós estamos indo para mais uma sessão da nossa Pick of the Week, da nossa escolha da semana, que é uma sessão exclusiva do canal do YouTube do Primeiro Respira, de atualização científica para tomadas de decisão para quem está na assistência, para quem trabalha na assistência, na reabilitação cardiopulmonar. E, como é de praxe, lembrando vocês que se vocês quiserem nos acompanhar e saber as novidades da semana, não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube do Primeiro Respira para poder acompanhar as nossas publicações semanais aqui no nosso canal sobre esse tema, sobre essa atividade. A escolha da semana, então, é um artigo publicado agora no dia 29 de agosto, na Circulation, que é uma revista que tem alto fator de impacto, né? O fator de impacto da Circulation é 39,918, então é um super alto fator de impacto, uma das melhores revistas da área da cardiologia mundial. E ele tem como tema central, então, a associação entre a atividade física mensurada por acelerômetros e a ocorrência ou o diagnóstico de insuficiência cardíaca. É um estudo prospectivo que envolveu 94.739 pacientes da Escócia, né, que foram avaliados e que participaram desse estudo, desse trabalho. Com relação, então, ao racional e ao método, é bem conhecido já, né, por algumas meta-análises publicadas recentemente, que a prática de atividade física, né, envolvendo a intensidade moderada, em torno de 150 minutos por semana, ou uma atividade vigorosa, em torno de 75 minutos por semana, pode diminuir em até 21% o risco de doença cardiovascular. Estima-se que a prática, então, de atividade física pode reduzir em até 15% o número de mortes prematuras a partir dessas informações já presentes na literatura mundial. A questão que permanece em dúvida é ainda que o fato de que a maior parte desses estudos que geraram essa meta-análise dos ensaios clínicos avaliaram o nível de atividade física de forma autorrelatada, utilizando questionários que procuravam avaliar o grau e o nível de atividade física desses praticantes, dessas pessoas, o que é passível de erro, é passível de viés de interpretação a partir, então, das respostas dos questionários. Portanto, então, a grande novidade desse estudo aqui é que ele foi desenvolvido para investigar se existe associação entre o grau, o nível de atividade física mensurada por acelerômetro e o desenvolvimento de insuficiência cardíaca. Esse é um estudo, como eu disse para vocês, da Escócia, que inicialmente, a coleta de dados foi feita de 2013 a 2015, o uso de acelerômetros inicialmente, e depois esses indivíduos foram seguidos por um período médio de 6,5 anos, que iniciou quando eles tinham terminado, então, os 3 dias que caracterizaram a coleta, né, de dados através do acelerômetro para a medida da atividade física desses indivíduos, desses pacientes, dessas pessoas, tá? E foi encerrado, então, até agora, fevereiro de 2021. E o desfecho principal que eles avaliaram foi, então, o diagnóstico, né, de insuficiência cardíaca nessa população, desses pacientes na admissão hospitalar. Aqui é a figura do material suplementar, né, desse artigo, mostrando, então, os indivíduos que foram incluídos, que foram 96.525 indivíduos que fizeram, né, a medida da atividade física com o acelerômetro, e foram excluídos mais ou menos 1.786 ou 1.786 desses indivíduos, porque eles apresentavam já, na época de fazer a coleta de dados com o acelerômetro, ou ao final desse período de coleta de dados com o acelerômetro, o diagnóstico de doença isquêmica, de infarto agudo, ou de insuficiência cardíaca na linha de base, na linha basal. Então, foram, na verdade, avaliados 94.719 pacientes nessa análise, indivíduos nessa análise aqui. O que eles têm de resultado principal, então, desse estudo? Aqui está mostrando a divisão dos indivíduos por nível de atividade física. Então, aqui o primeiro quartil, aqui essa atividade física foi medida em equivalentes metabólicos por minutos por semana. Os indivíduos do quartil 1 eram aqueles indivíduos que tinham menor nível de atividade física,
e os indivíduos do quartil 4 eram aqueles indivíduos que tinham maior nível de atividade física. Essa é a tabela 1 do trabalho, e dá para observar que aqueles indivíduos que tinham maior grau de atividade física geralmente eram mais jovens do que os que tinham menor grau de atividade física, geralmente eram mais mulheres, também eles tinham como característica ter menos comorbidades, como está mostrando aqui na parte de baixo da tabela, ter menos diagnóstico de hipertensão, ter menos diagnóstico de diabetes, também usarem menos medicamento para combater o colesterol, como a estatina, por exemplo. Então, eles tinham características similares de quem praticava mais atividade física. Essa aqui é a figura 1 do paper, uma parte da figura 1 do paper, mostrando, então, que com relação à atividade física total, independente do nível, se era leve, moderado ou vigorosa, eles observaram que aqui também é avaliada por equivalentes metabólicos por minutos por semana, que, em média, né, a frequência ficou aqui ao redor de 4.000 até 5.000 equivalentes, né, por minuto por semana. E eles observaram aqui na parte de baixo o risco relativo, né, para insuficiência cardíaca, está mostrando aqui. Então, no início, todos tinham o mesmo risco relativo. Conforme eles foram avaliando, né, esse segmento de 6 anos e tanto, mostraram que aqueles indivíduos que praticavam mais atividade física, aqui embaixo está mostrando exatamente isso, o nível de atividade física, e aqui um ponto de corte, né, aqueles indivíduos que participavam ou que praticavam um nível de atividade física acima de 4.000 metros por minuto por semana, tinham um risco menor de desenvolver insuficiência cardíaca, então avaliada pelos acelerômetros. Também, eles avaliaram aquele subgrupo de indivíduos que tinha atividade física de moderada a vigorosa. Então, esses indivíduos tinham, né, uma atividade física de moderada a vigorosa. Também eles mostraram que existia uma associação, né, na forma de J invertido, que vocês estão vendo aqui, entre o nível de atividade física, ou seja, quanto maior o nível de atividade física, menor era o risco de desenvolver insuficiência cardíaca nesses pacientes, nessa população. E também, nesse mesmo trabalho, eles avaliaram aqueles indivíduos que faziam atividade física de moderada intensidade no nível que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Então, aqui entre as linhas pontilhadas, vocês estão vendo que é mais ou menos entre 150 e 300 minutos, que é o nível de atividade física recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Com esse nível de atividade, o risco relativo foi de 0,37, ou seja, eles tinham uma diminuição de mais ou menos 63%, né, no risco de desenvolver atividade física quando eles faziam atividade física de 150 a 300 minutos por semana. E o que dá para perceber aqui também é que aqueles indivíduos que faziam mais de 600, mais de 500 minutos, por exemplo, que é o que está mostrando aqui, tinham uma redução ainda maior, né, do risco de desenvolver insuficiência cardíaca, chegando a próximo de 80%, 79%, alguma coisa nesse sentido assim, aumentando então a prática de atividade física de 150 a 300 para mais de 600 minutos por semana. E também eles avaliaram aqueles indivíduos que faziam atividade física vigorosa e viram também, nesses indivíduos que faziam atividade física vigorosa, principalmente, tinha uma redução importante também, de novo, né, no nível recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é de 75 até 150 minutos por semana de atividade física vigorosa, aqui entre as linhas pontilhadas de novo. Então, isso mostrou um risco relativo de 0,34, que representa o que significa uma redução de 66%, né, no risco de desenvolver insuficiência cardíaca quando se pratica atividade física de intensidade vigorosa por 75 a 150 minutos por semana. E um outro dado interessante que também está nesse artigo, e essa é uma figura desse artigo, essa é a figura 2, mostrou que quando eles avaliaram a presença de atividade física vigorosa e de atividade física moderada, eles viram que a melhor associação, a melhor combinação era quando os pacientes faziam de 75 a 150 minutos de atividade física vigorosa, juntamente com mais de 300 minutos por semana de atividade física moderada, chegando, então, a uma redução de 79% no risco de desenvolver
ou de ter diagnóstico de insuficiência cardíaca. Então, esse é um dado interessante que mostra, então, que a combinação, né, da atividade física vigorosa com a atividade física moderada acaba se somando para diminuição do risco de insuficiência cardíaca ou de desenvolvimento de insuficiência cardíaca. Pois bem, então, com base nesses dados, os autores podem concluir que a avaliação da atividade física mensurada pelos acelerômetros, especialmente quando é atividade física de moderada intensidade, principalmente aquelas acima de 500 ou de 600 minutos por semana, foi associada com o menor risco de desenvolver insuficiência cardíaca. E também eles comentam sobre isso aqui, realizando atividade física moderada de moderada intensidade, além da recomendação da Organização Mundial de Saúde, foi associada com melhoras adicionais, né, ou diminuição adicional no risco de desenvolver insuficiência cardíaca nesses indivíduos. E também eles comentam na conclusão que a associação entre atividade física vigorosa e atividade física moderada deve ser cuidadosamente examinada antes da promoção, né, de altos níveis de atividade física para a população em geral, para os indivíduos que não têm condicionamento físico adequado. Eram essas as informações para essa semana, que vai muito de acordo, né? Esse artigo foi publicado agora, no dia 29 de agosto, então ele está recém saindo do forno, está quentinha. A informação é muito importante para quem trabalha com atividade física, para quem trabalha com reabilitação na população em geral. Então, eram essas informações. E, de novo, muito obrigado pela atenção de vocês. E, de novo, eu peço para vocês que, se vocês estiverem gostando dos conteúdos, se inscrevam no nosso canal do YouTube do Primeiro Respira, ativem o sininho para ficar acompanhando as nossas novidades e recebendo as nossas notificações. Muito obrigado e até mais!